Noite, eu vou pregar nesta noite no texto de João 3:36, com o tema As manifestações de rebeldia contra o Filho. Eu vou ler o texto aqui, eu peço a todos que fiquem em pé para que eu possa ler esse versículo, o último versículo, um versículo cheio de riquezas da verdade. Por isso, versículo 36, quem crê no Filho, estou lendo na versão atualizada, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Só com esse tema aqui, rebelde contra o Filho. Dá-me tua graça, Senhor, em pregar nesse texto, um texto profundo, cheio de glória, verdades de juízo, verdade que mostra o coração do homem como ele é. Dá-me tua graça em pregar. E que tua verdade preciosa vare tudo, atravesse o espaço, o tempo e penetre nos corações. Meu Deus, nós temos essa descoberta da internet. Hoje o mundo ficou pequeno e é bom isto, para que nós possamos, com todo o poder e graça, levar esse evangelho e penetrar nos corações, quebrar a rebeldia do homem e ver pecadores se humilhando, falsos crentes se convertendo verdadeiramente e a igreja do Senhor cheia de poder, em especial no Brasil e muito mais especial aqui em Ribeirão Preto. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, queridos irmãos. Homens e mulheres em plena rebeldia contra o Filho. Eu preciso, irmãos, eu tenho várias, acho que umas 3 ou 4 mensagens nesse versículo aqui. E eu quero destacar este versículo aqui, irmãos, porque eu sei que hoje as pessoas estão cercadas de tantas névoas do mal. E nós estamos no meio. Sabe quando você viaja e que você encontra a neblina na estrada e você fica sem poder andar direito, você vai ter que ir devagar, porque um caminhão atrás pode lhe bater, ou você pode bater de frente com outro carro. Nós estamos vivendo assim. Essa névoa do mal. Eu sei, queridos irmãos, que eu e você, que amam a palavra de Deus, nós estamos encobertos, nossas maldades às vezes, nós ficamos encobertos pelas muralhas erguidas por nós mesmos contra Deus. Porque eu sei que ao pregar uma mensagem dessa, muitos têm medo. Por quê? Por causa da névoa que está hoje. Hoje tem milhares de pessoas, eu vejo no YouTube, coisas que não tem necessidade, não precisa. Até homens que eram famosos falando como orar. Não, o povo precisa saber, arrependei-vos e convertei-vos, abandone os seus pecados. Senão vira um ecumenismo tremendo em nosso meio. Que você não tenha medo da palavra. E isso é importante. Porquanto ela vai ela descobrirá tudo. A Bíblia é um livro impressionante. Ela é um raio-x poderosíssimo. Ela rasga você. A Bíblia faz igual a gente faz com o coador, aquele de pano antigo, lembra? Que a gente quando usa, depois vai lavar, a gente pega e puxa assim para trazer toda aquela sujeira. A Bíblia, ela rasga a gente. Ela mostra quem é Davi. Então a Bíblia diz mesmo, não há ninguém que fique encoberto perante a palavra. A não ser que você esteja pregando mentira. Usando um texto
sem base, sem teologia, sem nada disso. Aí você vai, a palavra de Deus vai ser um perfuminho gostoso, uma rosinha que você dá para as pessoas para elas sentir bem. A Bíblia não é isso. A pregação, poderosamente, ela chega e ela vai desarmar o homem. Eu já vi de casos de pessoas gritarem na igreja. Eu já tive aqui meninos assim, um menino de 13 anos, se não me engano, ou menos, gritando por causa do medo, do terror, da ira de Deus. Então, queridos, ela tem o objetivo da palavra, é o seu bem eterno. E não tem uma verdade tão assustadora como essa. Não tem algo que precisa mais de ser descoberto do que o meu coração e o seu coração, queridos. Então, antes de entrar na mensagem, eu quero explicar o que significa a situação de rebelde contra o filho. O que seria isso? Porque mais que eu pregue, a tendência natural é buscar justificativa. E tem demais. Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, os irmãos lembram que a igreja de Corinto estava revoltada com Paulo, boa parte ali. Porque Paulo atacou o pecado dentro da igreja, atacou as mentiras dentro da igreja. E chegaram a dizer que Paulo não era apóstolo. Então, ele foi no capítulo 10. Ele fala: a mensagem que temos, ela salta as muralhas, ela invade a alma, para que todos sejam descobertos. É a glória de Cristo, irmão. O evangelho não é brincadeira. O evangelho não é um perfuminho, não. O evangelho é a glória de Cristo brilhando do púlpito. Hoje não querem pregar mais. Querem trabalhar, vamos trabalhar um por um aqui e tal. Não, é a pregação que Deus exaltou para chamar o seu povo eleito. Okay? Vamos lá então, queridos irmãos. O termo traduzido por rebelde traz a ideia de um coração embrutecido. A versão corrigida, eu sempre falo aqui com a igreja, que a versão corrigida com a atualizada é as duas que eu mais uso, né? A versão corrigida tem boas traduções, tem boas partes na Bíblia que é muito bom para você usar. Mas nesse versículo aqui, a versão corrigida diz o quê? Eu acho que a minha esposa, ela tem essa versão corrigida. Mas o que não crê, parece que está assim. Mas a atualizada é melhor. O que mantém rebelde. Essa ideia, queridos irmãos, é aquela ideia que mostra alguém embrutecido no íntimo e muitas vezes aquele embrutecimento, ele fica tão encoberto que não vê. Eu não sei quem foi que precisou fazer um exame. Ele tinha um problema, eu não sei se era um verme ou alguma coisa que era problemático para ele. Mas estava tão encoberto lá dentro do corpo dele, tão atrás de lugares quase impossíveis de chegar para o médico, que era difícil achar o problema dele. E o que eu quero dizer com isso é que tem pessoas que se escondem tanto atrás das suas desculpas, seus sofismas justificativas, e você não percebe. Parece crente. Então, é necessário que vocês que me ouvem, que não haja nada em nós aqui que seja rebeldia contra o Filho. Porque vai marcar sua sentença eterna. Não há qualquer esperança nesta vida, nem na eternidade, sem Cristo. E você não cair perante o Filho de Deus. Não importa quem você seja. Rico, culto, pobre, de religião qualquer. Se você não cair perante o Rei da Glória, é o Filho de Deus, dono absoluto de todo o universo. Vamos lá.
Então eu quero mostrar aqui, irmãos, os traços de rebeldia. Há uma rebeldia que é clara. É uma rebeldia confessadamente rebelde. Eu posso dizer assim. Está vendo o texto que diz? O que mantém rebelde contra o filho. Vamos lá. Eu tenho esse grupo aqui que não vem na igreja. Estão nas ruas, estão nas praças, estão fazendo programa para o mundo. Tá? Se você chegasse em Sodoma e Gomorra, você veria que tinha esse grupo. Eram os sodomitas, eram os gays, eram os adúlteros, eram os que faziam bagunça na rua, aqueles que chegaram na casa de Ló para pegar os anjos, eram os rebeldes. Esses homens e mulheres, eles mostram uma rebeldia bem manifesta contra o filho. Como? Pelos seus caminhos. Você conhece. Então, os irmãos perceberam? Tem pessoas que você não vê os 666 na testa dele, mas tem na testa e tem na mão. E tem nos pés também. Oh, que coisa. Os caminhos desse tipo de pessoa comprovam que eles odeiam a Deus e que querem andar assim no pecado. Então, hoje temos jovens, moças, rapazes, homens, mulheres, em plena sintonia com a rebeldia, debochando de Deus. Há pleno desprezo ao Senhor, porque eles querem extravasar-se em suas paixões. Estão prontos a gastar o dinheiro com seus ídolos, com suas práticas malignas, como faziam aqueles reis de Israel no Velho Testamento. Então, queridos, usando uma linguagem que vocês podem lembrar, o mundo está cheio de Jezabéis e de Herodes e do rei Acabe. Homens assim. O que acontece? Eles odeiam e não querem ouvir a mensagem santa. Tapam seus ouvidos, ficam como surdos, tal qual Caim, que olhou e desprezou, ignorou, blasfemou do culto a Deus, o culto da mensagem da cruz que seu irmão fez. Abel fez o culto da mensagem da cruz, ele sozinho, a oferecer um animal no altar. Caim, entretanto, brincou com Deus, zombando de Deus. O mundo está cheio disso. Nós temos um sistema nosso. Nós temos o nosso Deus. Nós temos o nosso tipo de religião. E nós queremos isso. Sabe por quê? Porque nós queremos viver em nossos pecados. Oh, queridos, esses andarão rebeldes todo o seu viver. A Bíblia, no capítulo 1 de Provérbios, fala desse tipo de pessoa. Eles estão sempre trabalhando para fazer o mundo ser o mundo. Eles estão aí lutando para preparar o caminho dos perversos, para fazer a roda dos escarnecedores. Olha nos bares, nas drogas, roubando, mentindo, adulterando e preparando o carnaval, preparando o programa do mundo, enchendo o mundo de bailes e de programas feios, enchendo as casas para destruir todos. Contra Deus, nós não queremos Cristo. Eles falam, esse é o mundo. Eles até mesmo querem perseguir os que pertencem ao Senhor. Homens também e mulheres mostram uma rebeldia mais silenciosa. Aquele que eu falei primeiro para os irmãos. É a rebeldia bem manifesta,
bem clara, porque é visto nos seus caminhos, nas suas palavras, suas atitudes. Mas esses aqui, eles mostram uma rebeldia silenciosa, oculta. O que eles querem? Olha esses. Eles preferem os padrões terrenos de vida. Eles não pecam tanto. Você não vê, talvez, nos bailes, não pulando o carnaval. Mas a rebeldia é bem silenciosa. Eles preferem a vida assim. Eles vivem, irmãos, aquela marca 666 não está no braço deles. Porque você não vê a atitude deles errada. São trabalhadores. Mas a marca está na testa, na cabeça. E Deus vai ali. Sabe, queridos, eles querem viver estribados em seus pensamentos. E o que acontece? Eles estão em revolta contra Deus na mente. Eu conheci milhares assim, já lidei com muitos, que recusam o evangelho. Eu tenho a minha religião. Eu tenho meu estilo de Deus. Eu vivo assim. Estou contente assim. Rebelde contra o filho. Então se desculpa com a igreja. Eu já tenho minha religião. Eu tenho meu meio de vida. E você olha, qual a vida deles? É a mesma vida de Nicodemos lá, que foi conversar com Jesus. Um príncipe, não maltratava, não. Você vê, Gamaliel, ele trabalhava para os judeus, era um bom professor, e até orientou ao povo para não perseguir os judeus, porque podia ser que o trabalho daqueles homens era o trabalho de Deus. Está cheio de pessoas assim, boas pessoas, educadas, e vive assim, naquela atitude silenciosa de rebeldia. Vocês lembram de Pilatos? Pilatos foi um desse. Parecia um bom homem, né? Parecia. Ele não queria crucificar Jesus. Não teve, pela lei romana, não havia motivo para crucificar Jesus. Ele queria, mas a rebeldia dele era silenciosa. Ele estava em harmonia com a multidão. Ele não queria perder a posição. E entrou a esposa dele. Esta noite eu tive um sonho. Está vendo a religião dos rebeldes? É a religião dos sonhos. Eu tive um sonho com esse homem aí. Não brinque com ele. Está vendo? O conselho dos ímpios é aquilo que parece bonito, parece justiça, uma boa justificativa, né? E então, quando ela contou o caso para o seu marido, no outro dia, entregou Jesus e lavou as mãos. Ele batizou as mãos. Ele não foi mergulhado no batistério para mostrar que era de Cristo. Ele lavou as mãos. Eu não tenho culpa. Eu não sei o que ele faria, que ele faz no inferno, porque lá não há água. Então, queridos irmãos, eles não são tão pecaminosos na aparência, mas negam o Senhor no viver. Que coisa. Eu tive um irmão assim. Ele foi criado na igreja, mas depois não quis ir mais. Era um homem trabalhador? Era. Cuidava da família? Era. Mas morreu no pecado. Outro grupo de homens e mulheres, eles mostram uma rebeldia mais sistemática contra o filho. Como assim? Opa! Os irmãos lembram os filhos de Eli? Eles conseguem aproveitar o embalo religioso dos seus pais. Estavam lá os dois filhos de Eli. Eles eram sacerdotes lá em Siló. Participavam, mas eram perversos, malandros.
Eles aproveitavam a religião do pai para suas práticas perversas. Está vendo? Ou sacerdotes. Sacerdotes. Eu conheci um homem que era pastor, mas a vida de pastor era apenas aparência. Aparência. Na cidade onde ele era pastor, o testemunho dele não era bom. Carregando mulheres alheias no seu carro. Aproveitando a posição. Já imaginou? Olha, queridos, tem milhares de pessoas assim, que frequentam uma igreja, meus pais são crentes, estou ali naquela igreja, mas parece que há piedade. Cantam no coral, cantam na igreja, fazem os louvores que querem, mas não toleram Cristo. Não querem Cristo no viver. É uma rebeldia bem sistemática, bem preparada. Tem alguns que funcionam como camelo, que sabem ruminar bem, mas o camelo é tido como um animal imundo na Bíblia, porque rumina, mas tem os seus pés não tem a unha fendida, não tem um casco fendido, então é considerado um animal imundo. Tem pessoas que têm Cristo na boca, mas os pés são mundanos, transitam diariamente no mundo. Você não vê nenhum testemunho dessas pessoas vivendo para a glória de Deus. Não há oração, não há santidade no viver. A vida é o mundo, seu falar é o mundo, seu pensamento é o mundo, seus desejos são mundanos e não celestiais. Tem muitos que mentem descaradamente contra Deus, inventando mentira, porque não vem na igreja, porque não lê a Bíblia, porque não ora, porque não dá bom testemunho, mas a vida é torta. É uma rebeldia sistemática, queridos irmãos. Vocês lembram daquele rei Joás? Olha, queridos irmãos, como Deus usou a vida daquele sumo sacerdote, um homem de Deus, para cuidar, ele e a esposa, cuidar de Joás. Porque a rainha Atalia queria matar todos. Ele escondeu. Por 6 anos aquela criança foi cuidada ali, porque se ela soubesse, a mataria. Então, quando chegou o menino, chegou à idade assim de 7 anos, o Joiada, o sumo sacerdote, trouxe o menino à baila e mostrou para todos: aqui está o rei, ungido para ser descendente de Davi, direito ao trono. E aí eles conseguiram eliminar Atalia e colocar Joás. Parecia que Joás seria um proeminente rei em Judá, digo. Porque a nação estava dividida, né? Grupo do norte, grupo do sul. Ele era do sul. Mas quando Joiada morreu, seu tutor espiritual, aí então Joás mostrou as garras dele, quem ele era. Afastou do Senhor, uniu com perversos, e aí provocou a ira do Senhor. Trouxe a Israel a maldade, trouxe a idolatria, trouxe os pecados dentro da nação, e foi morto. Queridos irmãos, tem pessoas que vivem sistematicamente parecendo que são crentes, porque os pais estão na igreja, porque foram batizados ali, porque talvez disseram para eles que eles iam para o céu, ou porque nasceram numa família evangélica, ou então porque é tão bonito ali, mas lá dentro odeiam o Senhor. Odeiam o Senhor. A vida não é para o Senhor. Oh, queridos, essas almas conseguem ocultar bem numa religião. E a religião serve de trampolim para que eles saltem para o mundo, para suas iniquidades. Com tristeza, eu soube de uma igreja aqui, uma igreja batista aqui perto, anos atrás. E o pastor saiu daqui com um grupo de homens da igreja e foi lá para Sertãozinho, para o carnaval, foi fazer
o grupo de evangélicos ali no carnaval. Ele não fez aqui, porque seria bem conhecido para ele. O amor ao mundo foi atrás daquilo. Quando Deus disse, aparte disso, suma dali, foge dali, não fica no meio deles. Ele estava no meio deles. Os irmãos acreditam? Acreditam. Eles também, queridos irmãos, conseguem sustentar uma religiosidade sob o manto das atividades e se curvam-se perante todo o sistema legalista. É incrível como pessoas que sistematicamente que dizem que são crentes, mas são rebeldes. Eles gostam de um ambiente onde possam dominar. Tem elementos assim, criam leis dentro da igreja, dominando o povo, falando da roupa, falando disso, falando daquilo, falando disso, falando daquilo. Porque dominam. São os fariseus, e os quais Jesus chamou de quê? Hipócritas. Chamou de serpentes venenosas. Em quarto lugar, tem homens e mulheres que também mostram uma rebeldia mais refinada contra o Filho de Deus. Eles conseguem ser amigos dos crentes. Puxa, conseguem mostrar que tem admiração e que a religiosidade deles é tão relevante. Parecem crentes, parece que estão chegando perto da luz. Mas os irmãos já perceberam que tem aqueles bichinhos voadores que ficam em torno da luz, voando, depois morrem. São pessoas assim, que chegam perto da luz, mas não são luz. E morrem ali. Tem muitos que vão, e até lê a Bíblia, até aprendem algumas orações. Mas, escuta, parece que era. Mas foram, e voltaram atrás. Rebelde contra o Filho. A vida não mostrou que caiu ao pó perante o Rei da Glória. Vamos ver os traços agora? Nossa segunda lição. Os traços de um coração rebelde. Porque está rebelde contra o Filho. Vamos lá. Primeira, a marca número 1 da rebelião. Como é mostrada? Contra a palavra revelada. A Bíblia é bem clara, quem é de Deus, ouve. Meus queridos, aqui que está o traço claro de uma alma convertida. Não tem outro jeito. O que Deus faz quando ele chama um pecador? Ele fura os ouvidos, por assim dizer. Ele abre os ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem ouve a minha palavra, Deus lida aqui com isso e não com os olhos. O ouvido é a porta de entrada de Deus. Então, o que nós temos aqui? Vamos lá. A pessoa ignora a revelação quanto à sua condição no pecado. Ele pode dizer, eu sou pecador. Mas quando a Bíblia põe o dedo, quando a Bíblia perfura pela lei, chega com a agulha da lei, perfura o coração, ele sente. E ele começa a gritar, começa a querer sair. Eu conheci pessoas assim. E quando a palavra de Deus fincava a espada na alma, ela começava a rebelar, gritar e querer sair, porque mexia com seu coração. Foi descoberto o que há no íntimo. Ignora a sua condição no pecado. Desde a queda. Talvez ele crê, ele gosta disso. Gosta da Bíblia. Gosta como um livro que favorece o viver terreno dele. Ele gosta. Ele gosta de ouvir que vai para o céu. Ele gosta de saber disso. Mas não recebe como a mensagem do céu e o instrumento do Espírito de Deus para cair aos pés do Rei da Glória.
O rebelde não consegue ver em sua vida a necessidade do Salvador. Ele nunca viu os seus pecados. Ele nunca foi ao médico dos médicos para ver: minha alma está ferida, minha alma está amarga lá dentro. Nunca foi. Nunca deitou à mesa desse glorioso cirurgião da alma. Nunca. Então, queridos, ele anda com prazer no mundo. Ele tem o mundo aqui e Cristo escondido atrás. Ele é assim. Outro detalhe, o céu dele é aqui. Ele não fala da glória, não há interesse. Suas músicas tratam de apenas tentar manipular Deus. Eu estou te adorando, tentando, cortejar a Deus, como se estivesse seduzindo a Deus. Mas eles não têm a cabeça na glória e os pés na rocha eterna da cruz. Não. Eles amam o mundo. Também, queridos, eles querem ter a habitação permanente aqui. Em terceiro lugar, o rebelde é surdo. Ele é cego quanto àquilo que acontece ao seu redor. E nada pode ver acerca dos perigos que lhe cercam. Ele não vê as atividades de Satanás, porque ele é surdo e ele é cego, não pode ver. Ele não pode ver perigo nenhum. Tudo que ele vê no mundo é maravilhoso. Deus está abençoando, está tudo bem, não tem tentação, não tem nada disso. Por quê? Mantém os seus pecados. Satanás não tem trabalho com pessoas assim. Não vai atrás deles. Outro detalhe, irmãos. Mesmo que você grite aos ouvidos, grite, fale, converta a Cristo. É um morto. Grite para o morto. Ele não vai ouvir. Ele não percebe, irmãos, que ele vive neste mundo como escravo e que está sendo levado ao matadouro. Não percebe. Os irmãos já perceberam que os animais, os bois mais procurados para a matança são aqueles que vivem nos pastos bonitos, com muita vegetação para eles, com muito capim para eles. São os procurados para o matadouro. Os crentes são como bois, mas no serviço. Eles tomaram a canga de Cristo, o jugo de Jesus e anda com eles. Você não vê ninguém procurando um boi que trabalha para ser morto. Então, queridos, o rebelde manifesta também, em quarto lugar, profunda simpatia pelo mundo e trabalha pelo bem da organização maligna. Ele gasta o dinheiro. Muitos rebeldes até xingam a Deus contra o dízimo. Eles querem dar aquilo que eles querem. Eles não se curvam perante o rei para tributar ao rei da glória o que é de Deus. Que tristeza. Então, ele gasta o que tem com o mundo. Ele gasta com os bares. Ele gasta com a indústria de cerveja. Ele gasta com os motéis. Ele gasta com as revistas. Ele gasta com a imoralidade. Ele gasta com isso. Porque ele quer o mundo. Ele trabalha pelo bem de Sodoma e Gomorra. Ele tem profunda aversão pelo reino de Cristo. Santidade não faz parte do rebelde. Ele não gosta disso. Não faz qualquer sentido. Veja, ele não tem apreciação. Então ele despreza Cristo e o reino de Cristo. Também, no rebelde, não há sensibilidade, não há nada que possa tocar em sua alma, nem mesmo as sérias advertências feitas pela palavra. O pregador prega, grita, mas ele está rebelde. O coração está endurecido. Às vezes dá uma dinâmica assim, de uma sensação de conversão, mas é aquele momento apenas. O rebelde, ele sempre vai voltar.
Ele sai da palavra para entrar dentro de sonhos, fantasias, essas coisas todas, pensando sempre nisso, experiência aqui, experiência ali. Ele não volta para o que Deus está falando, não é posto os seus pés no chão, ele vive em torno daquilo que não é sobriedade. A vida cristã é sobriedade, pé no chão, firmado na verdade ali, para enfrentar um mundo perigoso. O rebelde não tem isso. Também, irmãos, veja, o rebelde nada tem de senso de obrigação e responsabilidade para com Deus. Por quê? Veremos aqui. Primeiro, ele não pode adorar a Deus com os remidos do Senhor. Nem é chamado. Colocar um rebelde dentro da igreja é como colocar um morto lá dentro. Veja, irmãos, adorar a Deus, Satanás abre a boca dele e dá a impressão de que está adorando. Então, queridos, veja, ele não pode conduzir a família. Ele nem tem prazer de fazer um culto da família sob as ordenanças divinas. Ele nada entende de oferecer a Deus ações de graças com aquilo que tem. Não há alegria, não há prazer, não há adoração a Deus no rebelde. Você não vê ele fazendo culto, nem na sua linguagem, glória ao Senhor. Sempre a reclamação, e não gosta de tristeza e problemas que aparecem. Não tem poder contra as seduções. Então, vamos agora para a última parte, queridos irmãos. A horrível condição do perverso. Vamos voltar ao texto? Todavia se mantém rebelde contra quem? Opa, contra o pastor da igreja? Contra a igreja batista? Não. Contra o filho. E aqui que está o problema, irmãos. Veja, o que acontece com o rebelde? Ele está fora da mais bem-aventurada condição. Está em Cristo. É a mais alta e gloriosa posição. O mais alto, mais rico, mais bendito privilégio, a mais bem-aventurança que existe, está aí em Cristo. Você pode ser rico, você pode pertencer a qualquer igreja, você pode pertencer a um lugar onde você aprende muita coisa, doutrina, coisas espantosas, todo mundo admira você, mas se não está em Cristo, se você não caiu aos pés dele, se não foi chamado pela graça irresistível, se o Senhor não lhe chamou, a rebeldia continua. Olha que triste situação quando Deus o Pai não entrega alguém a Jesus. Meu Deus, que coisa, que triste situação saber que não foi entregue, não foi levado aos pés do Senhor, porque o Pai não lhe entregou. É permanecer duro. Segundo lugar, ele está fora da lista dos que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Que tristeza! Olha, irmãos, isso não deixa a gente consternado de saber que milhares ficarão do mesmo jeito. Não teve o privilégio. A sorte bendita. Podemos falar de sorte? Podemos. Os santos, de repente, ele me escolheu. Ele me chamou. Sem eu merecer. Isso é bendita sorte. Então, queridos irmãos, vamos lá. Os nomes estão arrolados no livro da vida. Não estão. Não tem o nome dele ali. Não. Uma irmã muito querida falou, o pastor estava falando com um homem, eu falei, você não quer aceitar Jesus? Aí o seu nome vai ser colocado. Não, irmã. Os nomes já estão de todos eles, os eleitos. Se o nome não estiver lá, porque o Pai não escolheu. E aí vem a situação. Olha o que Jesus falou para os judeus. Judeus eram religiosos.
Eles tinham o Velho Testamento na mão, eles tinham a lei de Moisés que eles levavam a sério. Mas o que é que Jesus falou para eles? Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Vamos lá. Eles estão na lista dos mortos. Por isso jaz num permanente estado de morto e destinado ao lugar dos mortos. Choremos, choremos. Oh, que coisa. Davi chorou pela sua criança que morreu. Nós choramos pelos que já estão mortos. Deus tem misericórdia. O Senhor me ressuscitou. Ressuscita, meu parente. Ressuscita, meu amigo. Ressuscita, Senhor. Vem. Dá vida aos mortos. Espanta o diabo. Espanta o inferno. Vem ressuscitar mortos. Também, queridos, está fora daquele grupo que Deus conhece e pelos quais entregou seu filho. A luta do mundo religioso. Jesus morreu por todos. Que engano. Deus entregou o seu filho pelo seu povo eleito. Cristo tem o nome de Jesus, porque Mateus fala, ele tem o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Não teve nenhum interesse. Ele não tinha uma agenda preparada na eternidade para atender todo mundo. O amor de Deus estava ligado somente a esse povo em Cristo. E ele vai dizer para muitos, nunca te conheci. Por que ele vai dizer para um eleito, eu te conheci? Ele vai dizer para um eleito o quê? Eu te amei. Vai dizer para um arrependido. Mas para o incrédulo, o coração endurecido, nunca te conheci. Sabe quem que vai falar? Jesus, como um varão, juiz, vai falar assim. Olha que coisa, rebelde contra o filho. Queridos, a rebeldia é contra o Filho de Deus. Não é contra mim. Não. Os servos de Deus na história calaram minha palavra do Senhor. Os profetas falaram em nome do Senhor. Quando eram reprimidos, quando sofriam perseguições, eles sofriam aquilo. Estou dando uma mensagem do céu para vocês. O velho Micaías, sozinho, no meio de 400, 800 profetas de Acabe, falarei apenas aquilo que Deus colocar na minha boca. Foi assim. Então a rebeldia é contra Deus. E vocês sabem o que é isso? Contra o Filho. Queridos, todo viver declarado guerra contra Jesus é cada palavra torpe, cada rebeldia de não estar ouvindo a palavra de Deus, cada lugar que o homem no pecado pisa é rebelião contra o Filho. Tudo pertence a Cristo. Até aquela folha seca que cai da árvore pertence a Ele. Aquele pedacinho aquele grãozinho de arroz pertence a Jesus. E você está rebelde. Pecador, você é um ladrão, roubando de Cristo no pecado. Os irmãos sabem o que é isso? Quando bateram em Cristo, crucificaram, ofenderam, xingaram, cuspiram. Vocês pensam que isso é brincadeira? Pois Deus julgou Israel logo depois. Mandou o general Tito, que destruiu Jerusalém, deixando mortos para todos os lados. A história conta da morte, do terror da morte, daqueles que perseguiram, tentaram perseguir a Jesus Cristo. É o Filho glorioso do Pai, e alguém vai atentar contra ele. Pense no filho de um ricaço, aqui em Ribeirão, em qualquer outro lugar do mundo.
O pai não vai lutar pelo filho? Pois é, mexeram e mexe com o filho. Cada pecado é desaforo contra o Filho de Deus. É xingá-lo, aquele que veio salvar perdidos. Então, todo o seu viver será declarada guerra contra ele. Não queremos que ele reine sobre nós. Salmo 2. Viverá correndo de um lugar para outro, escondendo do filho, como Adão, como Caim, correndo, sempre de longe, apontando armas, apontando flechas, ou de perto, atacando, xingando, contra a palavra, tentando pegar a Bíblia e rasgar. É assim que o homem vive cada dia que passa nesse mundo de terror. Mas eles vão achar que poderão prevalecer contra o filho. Eles vão sempre medir força contra ele. Por quê? Eles pensam que Jesus é mole. Eles recusam bondade, amor, graça e perdão, porque preferem o pecado. E ao preferir o pecado, prefere a morte. E ao preferir a morte, prefere o inferno. E ao preferir o inferno, prefere o lago de fogo. E ao preferir o lago de fogo, prefere estar para todo sempre com o diabo, o anticristo, o falso profeta e todos os demônios sofrendo eternamente. Qual a solução para os rebeldes? Glória ao Senhor. Jesus ainda não voltou. Então tem uma mensagem para pregar. E Deus não me faça incansável em pregar isto. A misericórdia de Deus. Só tenho esta palavra. Eu nem trouxe a palavra graça à baila. Não, eu trouxe misericórdia. Porque é assim que Deus vê os rebeldes, mortos no pecado. E ali, quando o homem cai no pó, a misericórdia chega em ação. Ah, quão preciosa é uma alma humilhada. Oh, como estou pedindo, como Deus atendeu a cidade de Nínive, derramando o dom da compaixão. Não veio dos ninivitas, veio do céu. Deus simplesmente derramou a chuva de compaixão e toda a população caiu ao pó. Deus tem misericórdia, tem misericórdia. É essa pregação de hoje. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia dos jovens, tem misericórdia das mulheres, dos homens casados, dos governantes, tem misericórdia. Um coração humilhado enche os olhos do Senhor. Não tem coisa mais linda para Deus, é quando o rebelde é derrubado lá de cima. Pá! No pó. É assim que Deus faz. Aí com o pó, ele vai lá. E quem sabe, aquele que fez o homem do pó da terra, vai lá e faz uma nova criação. Impressionante. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Ele é riquíssimo em misericórdia. E ele liberou misericórdia aos pecadores. Ele não liberou verbas destinadas, isso o governo faz, para a prosperidade. O governo tem verbas, se gasta com as misérias deles lá, tudo bem. Mas teria que ter verbas para ajudar a construir casa, construir rodovias. Deus não destinou verbas para isso. Ele destinou misericórdia. O Deus de toda compaixão. Então, sua misericórdia, ela é mostrada por meio do seu Filho, que vai ao socorro do perdido. Oh, quem me poderá salvar? Cristo que verteu o seu sangue. Oh, alma perdida, cai em prantos aos pés do Senhor. Em pranto. Chora os seus pecados. Chora. Chora. É melhor chorar aos pés do Senhor, porque depois o terror virá, quando no inferno você chorará, tarde demais, e rangerá os dentes contra o Rei da Glória,
você não quis agora como seu Salvador, verá o terror dos olhos faiscantes do juiz, que punirá para sempre os rebeldes no inferno. Venha Jesus agora. Nós temos um hino, venha Jesus, o bom Salvador. Ele por ti já sofreu grande dor, sangue verteu no Calvário. Dá-te perdão, um perdão plenário. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações.